Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas aqui, irmãos, eu gostaria que vocês ainda pudessem acompanhar comigo o que é que diz em Romanos capítulo 8 e versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? No meio dos problemas, no meio das dificuldades, Jesus garante que nós somos mais do que vencedores. E quando fala de vencedor, irmãos, não é você fazer tudo aquilo que você deseja, você fazer. É como eu já preguei aqui uma vez, não é você usar Jesus ou a igreja como se fosse a lâmpada, esfrega a lâmpada, não é verdade? Jesus aqui é o gênio da lâmpada, que a gente chega na igreja, chegou na igreja, o gênio aparece e tudo acontece. Eu quero 3 pedidos. Primeiro, eu quero ser rico. Segundo, eu quero casar com a mulher mais bonita do mundo. Terceiro, eu quero ser famoso. Não é assim, irmãos, não é assim. Não é assim. Eu quero ser ricão. Não. Jesus aqui mais do que vencedor. Independente das lutas, independente do tamanho da dificuldade, a gente permanece fiel a Deus. Amém? É permanecer fiel a Deus. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15 e no versículo 7 e 8, diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. É uma coisa interessante, irmãos. É assim, olha, você está sofrendo? Estou sofrendo, pastor, a luta está ruim, está difícil, mas você faz quantos anos que essa luta? Faz 5 anos, faz 10 anos, não sei, faz 5 meses, faz 1 ano, não importa, irmão, mas você está pedindo ao Senhor graça, amém? Você está pedindo ao Senhor poder, você está pedindo ao Senhor fé, você está pedindo ao Senhor esperança, você está pedindo ao Senhor equilíbrio emocional, amém? E tudo isso o Senhor vai te dar. E a Bíblia diz o seguinte: e para isso e nisso Deus é glorificado em você, porque você dá fruto, e assim Deus, Ele é exaltado na sua vida, amém? Crente, irmãos, de verdade, servo de Deus, não é aquele crente, que quando está passando por luta, já está chorando, chorumigando, dizendo: eu vou perder, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, eu não vou chegar lá ao fim. Não é assim? Não é assim? Não, você não é assim, irmãos. Assim Deus não é glorificado na vida dessa pessoa, não pode. Deus não é glorificado na vida de gente fraquinho, não, amém? Eu vou repetir para você mais uma vez, irmãos. Olha, por mais fracos que pensamos ser, somos mais fortes do que pensamos ser. Amém? Somos mais fortes. Satanás é que é fraco, Satanás é que é perdedor. E não é porque nós somos fortes em nós, não é porque nós somos poderosos, não é porque nós somos o cara, o tal, não. É porque Cristo está em nós, e em Cristo nós somos mais do que vencedores, amém? Por mais fraco que pensamos ser, somos mais fortes do que pensamos ser. Olha que somos fortes, amém? Os problemas nunca devem ser e nunca serão maiores do que a nossa fé em Deus. Primeiro, porque Deus, ele nem tenta, nem é tentado e nem tenta. E segundo, aqui, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 13, diz assim: olha, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Tentação vem, luta vem, problema vem, mas não sobreveio e não sobrevém tentação em nossas vidas que não seja comum
ao homem. Tudo quanto nós passamos é comum, é deste mundo. Vocês estão entendendo? Não é coisa do outro mundo. Não é coisa de outro universo ou de outro planeta. É comum. Porque se nós não estamos passando, outra pessoa está passando. E o problema que ele está passando é comum ao ser humano. Então, se é comum ao ser humano, a Bíblia diz que Deus é fiel. E Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Amém? Você não vai, a luta não vai além da sua capacidade espiritual, da sua capacidade ou da sua fé. A luta não pode, até porque Deus não permite, amém? Se você acredita que você está nas mãos de Deus, e Deus ele tem o controle da tua vida, você tem que acreditar que a luta que você está passando não é maior do que a fé que você tem em Deus, e ela jamais irá vencer você, porque a fé que você tem para com Deus é maior do que a luta, amém? É maior do que o problema, é maior do que as tentações que sobrevêm em nossas vidas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Irmão, não tem um exemplo maior do que o apóstolo Paulo, não. O apóstolo Paulo sofreu, irmão. Ele passou frio. Aí tem igrejas por aí que ensina que crente não pode passar necessidade, porque se passar, ele está com o diabo, não é verdade? O crente não pode passar, irmãos, por aperto, porque por enfermidade, porque é o diabo que está na vida dele. Não existe isso não, irmão. Olha aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu o segredo de viver contente. A gente pode viver contente no meio da luta, no meio do problema. Amém, irmão? A gente pode ser contente, a gente pode ser feliz diante de Deus no meio dos problemas, no meio das necessidades. A gente pode ser contente. Paulo disse: eu aprendi o segredo de ser contente. E o segredo de ser contente, irmãos, é confiar sempre em Deus. Porque ele disse assim, olha, no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Nós podemos tudo, irmãos, naquele Jesus, aquele que nos fortalece. A gente pode todas as coisas, amém? A luta está grande, mas o nosso Deus é maior, e eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Eu vou vencer a luta, eu vou vencer o problema, eu vou vencer a tempestade. Devemos ter cuidado, irmãos, quando estamos deitados na cama à noite, de manhã bem cedo, quando estamos sozinhos ou quando nós vamos dormir. Ou quando nós estamos sozinhos, a gente deve ter muito cuidado com isso. Porque Satanás, ele é perito em, quando nós estamos sozinhos, ele jogar as suas setas maliciosas em nossas mentes, principalmente quando nós estamos passando por problema. De manhã cedinho, quando você se acordar, irmãos, em nome de Jesus, não fique lá pensando no problema. Ai meu Deus, problema, que problema, que problema, que problema, que problema. E o problema vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E você vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Daqui a pouco você está chorando, daqui a pouco você está lamentando. Daqui a pouco o dia para você acabou. Porque você sabia que é comprovado cientificamente, se você, de manhã cedo, se você declarar para você que o dia será ruim, o dia será ruim para você. Você vai passar o dia todinho amargurado, triste, cabisbaixo, sabe?
sofrendo ali, sabe, mal-humorado. Agora, se você de manhãzinha declarar que tudo vai dar certo, ainda mais quando é crente, irmão, de manhãzinha, quando você abrir os olhos, aí você vai declarar: hoje o dia será uma bênção, em nome de Jesus, amém, aleluia. Eu queria que os irmãos entendessem o seguinte, a gente nunca, irmãos, nunca nós vamos se esconder dos problemas. Os problemas nunca vai deixar de sobreviver em nossas vidas, sabia disso? Nunca deixaremos de ter problema. Porque levanta aí a mão. Quem nunca passou por problema? Todos nós passamos por problema, irmão. A gente nunca vai correr dele, não adianta a gente correr do problema, ou tentar correr do problema, porque para onde a gente for, o problema vai atrás. Se a gente for para a direita, ele vai juntinho também. Se a gente for para a esquerda, ele vai também. Se a gente seguir, ele vai também. A gente tem que aprender a lidar com o problema. Irmãos, nós somos soldados de Cristo. Você sabia que antes de um soldado ir para a guerra, o que é que acontece? Ele treina, ele se prepara, não é assim? Ele aprende a sobreviver na selva, ele aprende a sobreviver ferido, ele aprende a usar uma arma, ele aprende a se defender. Não é assim que o soldado faz? Antes dele ir para a guerra, ele tem que aprender. Assim somos nós. E a nossa academia, irmãos, é o quê? É joelho, é conversando com Deus, é tendo intimidade com Deus, é perguntando para Ele o que é que eu devo fazer. Como é que eu devo fazer? Qual é a minha postura? Qual será a minha postura? Como é que eu devo agir? Aí Deus vai orientando, dizendo: ó meu filho, ó minha filha, faça assim. Olha meu filho, ó minha filha, fica calado. Olha minha filha, segue em frente. Porque não adianta correr do problema. Porque para onde a gente for, o problema vai atrás. E tem tanta gente correndo com medo do problema. Aí ela vai e o problema vai atrás. Porque o problema, irmãos, é problema. E nós nunca deixamos de ter problemas. Deixa eu me dizer uma coisa para vocês. Irmãos, o problema não é ter problema. O problema é não saber lidar com um problema. E quando a gente não sabe lidar com um problema, o problema se torna um problemão. Sabia disso? Aí vem doença, aí vem desânimo, aí vem estresse, aí vem depressão. Sabia disso? Aí vem um bocado de coisa ruim na mente de um crente, na mente de um servo de Deus. Tudo que não presta está na mente dele. Tudo que é ruim, não presta, não vou vencer. Tudo que é negativo fica na mente dele, porque ele se deixou vencer pelo problema. O problema, irmãos, não é o problema. O problema vem para todo mundo. O problema é quando você não sabe lidar com o problema. Irmãos, enfrente o problema. Amém? Enfrente o problema, não tenha medo do problema, não tenha medo de enfrentar o problema. Você é mais forte do que pensa ser. Amém? Correr dos problemas, nunca. Enfrentá-los, sempre. Ninguém gostaria de ter problemas, porque quem gosta de problemas, a gente pode dizer que é um masoquista. Quem sabe o que é masoquista aqui? Masoquista é aquele que gosta de sentir dor, não é assim? Aquilo não é normal. Tem uma vez que eu estava pregando numa igreja, aí terminei de pregar, aí teve um irmão muito espiritualista, aí disse: crente é para ter problema. Aí dei vontade de dizer: então pega os meus e leva para tu, junto contigo. Pega os meus e resolve. Está aqui o meu cartão, a fatura, que é um problema, está aqui, e eu vou ter que ir ao médico, paga minha consulta. Dá vontade de dizer isso, sabe, meu irmão? Faça a minha feira, porque é um problema. Dá vontade de dizer, irmão, porque quem gosta de problema, irmão, é masoquista. E crente não é masoquista. Eu não sou masoquista, eu não gosto de problema, irmão, eu não gosto. Mas o problema vem, ou não? Quem gosta aqui de problema? Levanta a mão, quem gosta de problema? Se você levantar a mão, você é um masoquista. Ninguém gosta de problema, irmãos. Quem gosta de problema? Mas não adianta a gente correr dele. A gente tem que enfrentar o problema. Amém? Porque na carta de Paulo a 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9, diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Irmão, isso aqui é profundo demais. Como isso aqui é profundo. Uma das coisas que nós como cristãos, a gente tem que reconhecer que nós somos fraquinhos, irmãos, em relação a Deus. Que a gente precisa depender de Deus. Amém? É o sentido de depender de Deus. A gente precisa se depender dele. E quando a gente vai orar, porque o maior problema de hoje em dia, de algumas pessoas, é que ora para crescer. Ora para se tornar espiritual melhor do que todo mundo, não é assim? Eu sou mais espiritual, eu sou mais crente do que todo mundo. E a Bíblia diz aqui que Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E essa fraqueza aqui se refere a ser dependente de Deus. Amém? Nesse sentido aí, eu quero continuar sendo fraco. Amém? Eu quero continuar dependendo de Deus. Eu quero continuar dependendo de Deus. Enquanto mais eu me achar dependente de Deus, enquanto mais eu me achar que eu preciso de Deus, enquanto mais eu me achar fraquinho, eu digo, eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso de Ti, ó Deus, eu não aguento, eu não suporto, vem cá, se apodera da minha vida, enche-me do Teu Espírito. Aí Deus vai se aproximando, Deus vai nos enchendo do Espírito Santo, e aquilo que a gente pensava que era fraquinho, aí nós estamos fortes, a gente vence a tentação, a gente vence as investidas de Satanás contra as nossas vidas, contra as nossas mentes, a gente vence e a gente se torna vencedor. Amém? Vencedor em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em Romanos capítulo 5, verso 3 a 5 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh, coisa maravilhosa, irmãos. Oh, coisa gloriosa. Tudo que a gente passa, irmãos, a gente aprende. Porque o poder de Deus, irmãos, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Agora, deixe-me falar uma coisa para vocês, ainda está dentro do horário. O apóstolo Paulo, irmão, alguns dizem que, baseando no texto que nós lemos, que o espinho que estava na carne de Paulo era alguém que vinha esmurrá-lo. Todas as vezes que ele estava anunciando o evangelho, aí vinha alguém e batia nele. E de fato, dá para a gente até entender, porque quantas vezes o apóstolo Paulo foi açoitado, não é verdade? Quantas vezes o apóstolo Paulo foi esmurrado por amor ao evangelho? Quantas vezes o apóstolo Paulo foi preso, não é verdade? Quantas vezes o apóstolo Paulo foi colocado em uma estaca no meio de uma praça e espancado como escravo, né? Como alguém que cometeu um crime. Dá até para entender. Outros dizem que o apóstolo Paulo, que este espinho na carne do apóstolo Paulo era uma enfermidade que ele tinha, uma enfermidade incurável que ele tinha. Por isso que ele aconselhou Timóteo a beber vinho, porque ele conhecia o problema de Timóteo e talvez esse fosse o problema que ele estava passando. Então ele entendia muito bem quando ele recomendou Timóteo beber vinho. Aí alguns dizem que ele orou várias vezes, mas Deus não queria curá-lo, porque como o apóstolo Paulo era um homem usado poderosamente por Deus, aonde pessoas eram curadas de qualquer tipo de enfermidade. Então, para ele não se engrandecer, Deus permitiu que essa enfermidade continuasse em sua vida, para ele não crescer. Mas, irmãos, Deus não iria fazer isso, porque a Bíblia diz que Deus nem tenta
e nem é tentado, não é assim? Deus nem é tentado e nem tenta ninguém. Deus não ia fazer isso com os seus filhos, nem conosco. Agora, o fato, a Bíblia não relata que espinho é esse, mas independente de qual for o espinho, se seja enfermidade, ou se viesse ser alguém que esmurrasse, usado por Satanás, viesse esmurrar, bater nele, independente disso, o apóstolo Paulo disse o seguinte: eu me gloriarei no seu poder, porque ele me fortalece e serei sempre fortalecido no poder de Cristo. Até porque ele diz assim: olha, e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Irmão, a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Irmãos, a luta, o problema, não vai deixar você desanimado, ou você triste, ou você frustrado. Pelo contrário, você vai ter experiência para contar, amém? Você vai amadurecer mais. A nossa vida espiritual é semelhante à vida de um adolescente, de um ser humano. Antes de você ser a pessoa que você é hoje, madura, você fez muita coisa errada na vida. Fez ou não fez? Quando era adolescente, quando era criança, quando era adolescente, a gente fez muitas coisas erradas. E hoje a gente já ensina os nossos filhos para ele não fazer, não é assim? Pela experiência que nós conquistamos, mesmo assim, somos nós com Deus. Tudo que nós passamos, a gente cresce espiritualmente, amém? Cresça espiritualmente, se fortaleça no Senhor, pregue o evangelho para outra pessoa, através dos problemas, das lutas que você já passou, através das experiências que você já teve com Deus, você tem muito para contar, amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre.